Abre aí a sua palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, bem no meio da Bíblia, mais ou menos, né? Você vai encontrar Salmos, depois de Salmos já vem Provérbios, capítulo de número 4, o verso é o de número 23. Provérbios 4, 23. Sinceramente, meu irmão, para mim esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. É difícil a gente falar, né, medir isso, dizer que um texto é mais importante que o outro, ou que um texto fala mais do que o outro, porque o texto bom é aquele que fala com a gente, né? O texto bom é aquele que responde à nossa aflição, aquela palavra oportuna que alcança o nosso coração. Mas depois de um tempo na obra, fazendo a obra de Deus, lidando com pessoas, pensa numa coisa que dá trabalho, gente. É gente. Uma coisa que dá trabalho. Você que trabalha com pessoas, meu irmão, olha, tem que orar dobrado por você. Porque o ser humano é uma coisa assim incrível. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um jeito, cada um tem um gosto, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de agir, cada um tem um jeito que precisa ser respeitado. Amém, pessoal? E a gente não tem que querer que todo mundo seja como a gente. A gente precisa reconhecer que existem essas diferenças e desde que elas beneficiem o corpo de Cristo, elas são bem-vindas, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. Não dá para todo mundo ser braço, senão a gente vai ter um corpo. É por conta dessas diferenças de funções, dentro daquilo que é positivo, que nós temos um corpo na igreja. É por isso que esse é um texto que eu peço para você gravar no coração, circular na Bíblia, destacar, decorar, toda vez que você acordar, ou que você estiver diante de uma batalha, de um desafio, ou principalmente você estiver sendo atacado por Satanás, seja por conta de situações, ou até usando pessoas. Esse é um texto que você tem que ter gravado na tábua do seu coração. Qual é o texto? Provérbios 4, 23. Vamos juntos? Vamos ler aqui do jeito que está aqui no telão. E a gente lê na mesma tradução, a gente fala a mesma coisa. Vamos lá, toda a igreja? Guarda com toda a diligência, é o mesmo que o cuidado, né? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Outra tradução diz, eu gosto mais, as saídas da vida. Puxa, que coisa linda! Deus sempre terá uma saída para você. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que nunca vai permitir que você seja tentado acima do que você tem a condição de suportar, e junto com a tentação, a luta, a tribulação, virá o escape. O que é escape? Saída. Há uma saída de Deus para você. Diga, Deus tem, no meu caso, uma saída. Solução para o meu problema. Diga glória a Deus. Deus tem? Tem. Mas eu estava conversando com algumas pessoas numa segunda-feira sobre esse texto. Estava dizendo o seguinte: Deus coloca esta saída no nosso coração. Deus aponta a saída. É por isso que o texto, a gente não pode isolar, tirar do contexto. O texto diz: você precisa, sobretudo, guardar com diligência, com cuidado, com cautela, o teu coração. Por que eu tenho que guardar o meu coração? Porque Deus tem uma saída para você, e Deus vai apontar a direção, o escape no coração. Deus vai colocar isso no coração. O problema é que às vezes Deus tem tentado colocar, ou até já colocou, mas nós não conseguimos encontrar. E aí você diz, pastor, mas a Bíblia está dizendo então que Deus vai colocar a saída no meu coração. Vai. É a Bíblia que está dizendo isso. É daqui que procede a fonte, a saída da vida. Então por que eu não encontro? Às vezes o coração está tão sujo. Você já entrou num ambiente muito sujo?
Você já tentou procurar alguma coisa em um lugar bagunçado, sujo? É mais difícil de encontrar ou é mais fácil de encontrar? Eu acho que tem pai que já fica pensando, mãe, né, no quarto do filho. Eu vou te falar que tem hora que você diz, Jesus, como é que eu acho alguma coisa aqui dentro? Quando as coisas estão limpas e organizadas, fica mais fácil de você encontrar as coisas. Mas é assim com o coração também. Num coração sujo, desorganizado, bagunçado, cheio de sentimentos que não são de Deus, são sujeiras que foram colocadas ali e ali foram ficando ao longo do tempo, e nunca houve uma preocupação de guardar isso limpo, de proteger o coração. É lógico que eu não estou falando do órgão agora, eu estou falando da essência. Você não pode permitir que Satanás suje o seu coração. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, é muito fácil sujar o coração. O coração é uma coisa que precisa ser faxinado todo dia. Todo dia. Igual o meu sogro faz com o carro dele. Meu sogro é uma benção. Minha sogra, o pessoal fala de sogra, né? Mas minha sogra, tá gravando? É 10. Minha sogra é 10. Bacana demais. Amém? Mas é mesmo. Minha sogra é assim. Uma mulher de Deus, uma obreira. E o meu sogro também, graças a Deus, uma pessoa muito especial. Mas todos os dias ele tem um cuidado com o carro, ele se lava, mas é todo dia, é uma campanha, ele não quebra. Todo dia. Eu gosto de ceradinho, bonitinho. E quando eu vejo aquilo, Senhor Jesus, eu tenho de agir assim para com o meu coração. Porque se você notar ontem, ou anteontem, ou semana passada, a verdade é que todos os dias Satanás nos dá motivos para sujar o coração. Eu estava compartilhando com as pessoas o texto de Lucas 5, que não é a mensagem principal de hoje ainda, mas a gente pode usar, vamos aproveitar. Só vou lembrá-los, Lucas 5, coloca por favor para a gente aqui, não precisa nem abrir lá, é só para dar uma olhada. Lucas 5, a partir do verso 1, conta o milagre da pesca maravilhosa. Os discípulos passaram a noite toda lançando a rede e não apanharam nada. E depois que eles fizeram isso, pode passar para o 2, depois, olha o 2, o que diz aqui? Pode deixar no 2. E viu 2 barcos, Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Eu gosto dessa frase, usei ela na segunda-feira aqui. E eu falei, gente, olha como é importante, depois de toda a pesca, você lavar as redes. Principalmente quando a gente não pega nada, viu? Porque é mais fácil você ter a rede suja quando os resultados não vêm, do que quando os resultados vêm. Eles passaram a noite toda lançando a rede, peixe que é bom nada. Tem dia que a gente joga a rede, mas só vem sujeira. Vem uma bota. No Brasil então, né? Vem pet. Só mato. Peixe que é bom nada. O que você faz com a rede? Lava. Por que eu preciso manter minha rede limpa? Porque Jesus vai precisar dela. Para fazer o milagre que você está precisando. E se a rede não estiver limpa? Jesus vai dizer, lança de novo. E você vai dizer assim, até joguei minha rede fora. Nunca mais eu quero saber de igreja. Essa frase é a frase típica de gente que tem a rede suja. Nunca mais eu entro num relacionamento. Eu atendi uma irmã e ela falou, eu acho que ela esqueceu, estava falando com um homem. Porque ela falou para mim, pastor, homem nenhum presta. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que ela coloca o pastor numa outra posição? Homem nenhum presta. Mas por que ela está assim? A Bíblia diz, a boca fala. Que está cheio do coração. Isso é sinônimo de rede suja.
Você precisa faxinar, limpar o seu coração todos os dias. Por quê? Porque dele virá a saída, a fonte, que vai te livrar do problema. Mas para você encontrar a saída, tem que estar organizado, limpinho, faxinado. Aí Jesus diz para o Pedro: tenta de novo. A princípio, não, já tentei, passei a noite toda, não sei mais o que. Mas já que o Senhor está mandando, a rede está limpa, vamos lá, já está tudo pronto mesmo. Lançou. E a rede veio cheia de peixe. Os resultados virão se você obedecer a Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus, pessoal. Então eu vou entrar na mensagem de hoje. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 41. É o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Posso abrir antes do Gênesis? Deixa eu abrir lá em Lucas. Depois eu vou para o Gênesis. Vou deixar o Gênesis por último. Lucas, bem no finalzinho, capítulo 24. Nós estamos falando da necessidade de fazer uma faxina no coração, né? Isso significa deixar algumas coisas para trás, perdoar, liberar perdão, soltar o pescoço de algumas pessoas que nos prejudicaram ao longo da caminhada. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, 13. Eu vou ler um pedacinho e eu explico para você o momento do texto. O 13 diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois discípulos de Jesus, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então vai ouvindo. Dois discípulos iam caminhando para Emaús, era o nome do lugar, da aldeia. 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Vamos parar um pouquinho aqui. O que havia sucedido? Qual que é o momento do texto? Aqui, Jesus já tinha sido crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus venceu a morte e o inferno. Glória a Deus. Só que Jesus ainda não tinha aparecido para os discípulos. Era o terceiro dia e Jesus vai reaparecer agora. Então os dois discípulos estão indo para Emaús, batendo um papo, conversando sobre as coisas que tinham sucedido. O que tinha sucedido? Como Jesus tinha padecido, ele tinha prometido, dito que era o Messias, mas até agora nada. Sabe aquela conversa de cristão que não está bem? Então eu estou um tempo na igreja, então até disseram mesmo que se eu pegasse firme a coisa ia acontecer, mas olha, até agora esse aí é o discípulo que está assim com a fé enferma. Eles estavam meio doentes na fé. Você sabe que isso eu não estou inventando, a Bíblia fala sobre a fé enferma, a Bíblia fala sobre isso. Essa é uma frase bíblica. Tem fé que precisa ser curada. Amém, pessoal? E os dois iam conversando. Então, como ele sofreu, prometeu, ele disse que voltaria, ele disse que iria nos restaurar, ele seria o rei. Olha que coisa, não sei mais o que. E Jesus veio e se aproximou deles. Olha o versículo seguinte, 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Só que eles não conheceram quem era Jesus. Imagina só, você fala mal, ninguém fala mal de ninguém aqui, né, pessoal? Fala assim, não. Então, porque nós somos cristãos, amém, pessoal? Mas imagina a cena, você já pegou alguém falando mal de você? Que chato, irmão. Você chega assim, tem duas pessoas conversando, estão de costa para você, você se aproxima delas, na hora que você escuta o seu nome, William, não vale nada. Aí você diz assim, bom dia, a pessoa até que ela fica sem graça. Jesus se aproxima dos dois discípulos, Jesus vai ouvindo a conversa dos dois. E a conversa dos dois era mais ou menos: Jesus,
disse que ia voltar para resgatar a gente. A gente até acreditou. E Jesus foi ouvido. Eles não reconheceram que era Jesus. Jesus não aguenta e se intromete na conversa. Vai imaginando a cena. Aí Jesus entra no meio da conversa. E no versículo 16 o texto diz: os olhos deles, dos discípulos, estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, Jesus disse para os dois: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então Jesus se aproxima dos dois, e os dois: então, você faz o quê? Ele te acreditou, e esse homem sofreu, ele foi morto de cruz, ele passou por Jesus. Mas vocês estão conversando sobre o quê? Deu uma dica, intrometido, intruso. Que conversa é essa? Que palavra é essa? Por que vocês estão assim abatidos, entristecidos? Aí eles viraram para Jesus, um deles, no versículo 18, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Se a gente for colocar na linguagem de hoje, tá por fora, hein? Você é da onde? Você não é daqui não, né? Você não sabe das coisas que estão aconteceram esses dias aqui? Você não está sabendo das últimas? E aí Jesus vira para eles, no 19, e Jesus pergunta: quais? E Jesus também, meu irmão, eu amo Jesus demais. Eu fico pensando na cara de Jesus. Quais? Foi ele que foi crucificado. Foi ele que morreu e ressuscitou. E Jesus, que coisas? Aí eles estão tentando explicar para Jesus. Eles viram para Jesus assim, eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno. Eles estavam falando com quem? O próprio. Que foi um profeta poderoso em obras, palavra, diante de Deus, diante de todo o povo, como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, entregaram a condenação de morte, judiaram dele, castigaram ele, crucificaram ele, e nós esperávamos, olha o 21, gente, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, até agora nada. E é verdade que alguns até dizem que viram, não sei mais o que. Eles estão mal mesmo, pessoal. E aí Jesus, no versículo de número 25, Jesus diz: ó nécios. O que é nécio? Louco, doido. Oh, bando de doido, de louco, e tardos ou tardios. Vocês são devagar demais para crer em tudo que os profetas disseram. E às vezes somos. Mas não é tudo isso que eu quero tratar com você. Eu quero tratar com você da postura de Jesus e do coração de Jesus. O coração de Jesus é uma coisa tremenda. Você sabe que a Bíblia diz em Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A gente não pode deixar entrar no nosso coração outro sentimento que não teve no coração de Jesus. Diga glória a Deus, pessoal. É bonito demais isso, né? Mas às vezes entra. Às vezes Satanás usa circunstâncias, situações e até pessoas para tentar sujar o nosso coração. Porque o diabo sabe que se você não guardar o seu coração, você não encontra saída. Aí não tem campanha que resolve o seu problema, não tem igreja, é porque é mais fácil transferir a responsabilidade. Aí colocamos a culpa na igreja, na campanha que é fraca, no pastor que é despreparado, nos obreiros que não servem direito. Mas no fundo, o problema está aqui. É aqui que Deus coloca a solução do problema. É aí. Mas você precisa estar bem, primeiro com Deus, bem consigo mesmo, em paz com o Senhor, na palavra, e você vai entender, vai enxergar, você vai observar, vai reparar, vai encontrar a saída, porque Deus dá. Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que Ele providencia o escape. Mas cadê o meu? Você
pode estar muito atribulado, às vezes com sentimentos, emoções bagunçadas, você não vai encontrar. Olha só o caráter do coração de Jesus. Olhando para mim, larga tudo agora, presta atenção, isso aqui você tem que gravar. Os dois vêm conversando, lembra dos dois discípulos? Não, porque sofreu, castigaram, crucificaram. E Jesus vem e pergunta: mas vocês estão conversando sobre o quê? Sobre Jesus. Você é da onde? Você não está sabendo como é que judiaram de Jesus? Judiaram de Jesus, irmãos? Muito. Castigaram Jesus? Jesus sofreu? Jesus sofreu mais do que você já sofreu? Você acha que o seu sofrimento é maior? Bom, você está na dúvida. Deixa eu ver, pastor. A coisa para o meu lado está brava. Então eu vou responder, só para deixar claro. Jesus sofreu muito, o ápice do sofrimento. Jesus tinha motivos para na cruz. Olha o coração de Jesus, já na cruz, né? Que a turma já, mesmo na cruz, o homem está morrendo, agoniado, e a turma: mas você não é o Filho de Deus? Você está dizendo isso, aquilo? Por que você não desce daí então? Porque eu vou dizer para você, irmãos, olha, tem gente que é implacável. Tem pessoas que são tão terrivelmente usadas por Satanás. Você pode estar passando um problema, se não respeita o momento de dor. Se tiver, te arrebenta. Isso, se você não estiver bem, você guarda tudo na rede. Vocês estão entendendo, pessoal? Fica tudo aqui. Aí Jesus na cruz mesmo, olha o coração: Pai, manda um raio na cabeça deles. E esse aqui, o Senhor, só um trovão já vai assustar. Foi isso? O que Jesus disse? Na cruz: perdoa-os. Eles sabem o que eles estão falando. Eles estão por fora, assim. Não leva em consideração. E Jesus morreu. Sofreu tanto, morreu, entregou a vida. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Jesus podia vir, coração. Deixa eu só encontrar os discípulos, eles me pagam. Podia? E quando ele encontra 2, conversando e ainda falando, então a gente até achou que fosse ele. Jesus podia dizer assim: peraí que eu vou rogar por vocês aqui agora. Mas Jesus, olha o caráter de Jesus, é essa frase, essa palavrinha que eu quero que você grave hoje. Na hora que eles perguntam: você não está sabendo das coisas que aconteceram? De como ele sofreu? Jesus respondeu: quais? Que coisas? Grava essa palavra: quais? Repita comigo: quais? Diga assim: que coisa? É assim que eu quero que você reaja a partir de hoje. Quando Satanás tentar trazer o seu passado à tona. Quando alguém chegar para você dizendo assim: não, rapaz, não, o que fizeram com você? Que coisa? Não, mas lembra de ontem, como é que te trataram assim? Quais? 3 dias Jesus tinha saído da cruz, vencido a cruz. Mas para Jesus 3 dias já era passado. Que coisa? Você está falando do quê? De como te trataram, de como te humilharam, de como castigaram, de como te crucificaram. Que coisa você está falando? Porque para mim isso aí, ó, eu venci lá na cruz. Isso aí para mim já foi crucificado. Existem coisas na vida da gente que precisam ficar na cruz, irmãos. Você tem que levar para a cruz. Como você um dia foi tratado ou maltratado. Como um dia você foi pisado, como um dia você foi castigado, como um dia você não foi honrado. Deixa isso na cruz. E quando alguém tentar, usado por Satanás, trazer isso para sujar o seu coração, para estragar a sua rede, para tentar frustrar milagres, porque se ele consegue sujar o seu coração, o milagre fica impedido na sua vida. Então você, olha, eu não sei nem o que você está falando. Mas como que você não sabe? Faz pouco tempo que fizeram isso com você. A pessoa até acha que está ajudando. Não, mas eu não sei mais o que está falando. Para mim isso aí já é passado. Isso aí eu já venci. Isso já ficou na cruz do Calvário. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Aí eu quero lembrá-los de um texto que eu também usei aqui numa segunda-feira. Gênesis, agora sim.
capítulo 41. Esse eu tenho que agradecer ao pastor Jaime, que a primeira vez que eu vi alguém contar isso aqui foi o pastor Jaime contando, pregando esse texto aqui de Gênesis 41. E eu já falei alguma coisa sobre isso numa segunda aqui também. A importância de você liberar algumas pessoas, vencer alguns problemas, deixar para trás o que passou. Eu sei que tem gente que ouvindo isso pensa, mas como é que deixa isso para trás? Você não sabe da minha história. Você não conhece a minha história. Como é que eu deixo isso para trás? Vou mostrar para você. Gênesis 41 traz para a gente a história de José. Não só no 41, a história de José começa no 37. Então é muito comprida a história de José. Não dá para a gente estudar tudo hoje. Mas vocês lembram do José do Egito? Lembram do José do Egito? O que aconteceu com José do Egito? Ele era menor da casa. Eu lendo a Bíblia percebo que havia uma preferência para ele, então fizeram até uma túnica colorida para ele, bacana. E os irmãos dele não conseguiam lidar com isso, né? Olhavam para aquela túnica colorida e falaram, por que a minha é cinza? Uma vez eu até falei, Deus colocou isso no meu coração uma vez sobre obra e ministério, sabe, irmãos? Aproveitando que hoje a gente está conversando com pessoas que estão hoje se preparando para semear a palavra de Deus. Porque a gente tem que respeitar e ser feliz com a túnica que Deus deu para a gente. E se a túnica do irmão é colorida, ele é mais usado que a gente, isso é possível. E Deus usa a pessoa tremendamente, a gente tem que se alegrar com a túnica dele. Glória a Deus, que bonito, sua túnica é colorida, bacana. E a sua é bem cinza, amém. Glória a Deus pela cinza que Deus me deu. Glória a Deus pela preta, pela bege, pela branca. E se a sua é mais colorida que a minha, amém. Glória a Deus também. Tem gente que fala mais, tem gente eu mesmo tenho um colega meu lá no Brasil que é pastor. Eu gosto demais dele porque ele é uma pessoa que onde ele chega, ele chega. Ele é muito divertido, alegre, brincalhão, mas não faz força para isso. Eu olho para ele, dá vontade de me alegrar, porque ele é divertido, ele abre a Bíblia, ele dá uma palavra, e daqui a pouco eu fico olhando para ele e digo assim, puxa, mas não é a minha, eu não consigo. E já tem gente que já é mais usado de outra forma, tem gente que já tem uma túnica de outra forma, glória a Deus, a de José é colorida. E os irmãos olhavam e eu, que raiva dessa túnica. Tanto é que eles jogaram José no calabouço, tiraram a túnica, rasgaram a túnica, tudo. Depois venderam José, para resumir bem a história, como se fosse uma coisa, um negócio. José cai na casa, no Egito primeiro, aí ele é vendido como escravo ali, igual uma mercadoria, e vai para casa comprado por um homem chamado Potifar. Negócio feio, né, irmão? Imagina, era para ter a rede, meu Deus, imunda. E já tem motivo de sobra aqui. Um dia eu mato os meus irmãos. Venderam José. Aí o José ele começa a trabalhar na casa do Potifar, e a mulher do Potifar já não valia lá essas coisas. O José que não quis pecar, e para não errar, fez o certo e perdeu por ter feito o certo. O que aconteceu com José? Não quis pecar, foi para a cadeia, injustamente. E a gente vira a Bíblia, né? A gente é moleza, a gente pega a Bíblia, já foi preso, soltou. Foram anos de injustiça na cadeia. Eu vejo na vida de José uma necessidade muito grande, uma faxina pesada na rede. Não podia ser qualquer coisa não, tem que pôr um produto daquele bacana. E olha, irmãos, graças a Deus, hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É melhor do que qualquer homo, dupla ação. Tem homo aqui? Eu estou desatualizado, né? Qual que é o nervoso? Vênus? Isso é. Mas o sangue de Jesus é mais forte do que qualquer produto de limpeza. Ele tira a mancha. Está à nossa disposição hoje. E diz o texto que um dia ele teve uma revelação do sonho. Estou resumindo bem a história. E tornou-se então governador do Egito. Puxa, Deus realmente exaltou José. Ele venceu.
Um dia os irmãos foram pedir comida para ele no Egito sem saber que era ele. Essa é uma cena que, se tiver no céu o videotape, eu queria ver. Eles vêm e se ajoelham do jeitinho que ele sonhou quando ele era pequenininho, que os feixes de trigo curvavam. Ele viu os irmãos assim, ele deve ter olhado assim: Senhor, demorou, quantas coisas eu passei, mas realmente o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Olha que coisa linda. Não porque os irmãos estavam sendo humilhados, porque a palavra se cumpriu. Mas por que ele conseguiu esse cumprimento? Gênesis 41 nos vai dizer por quê. Versículo de número 50. Gênesis 41, 50. Nós já vamos orar. 50 diz assim: nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito. Qual que é o primogênito? Primeiro filho que ele teve. Ele colocou o nome de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. Você sabe que naquela época não se dava nome para os filhos como hoje, ainda mais naquela cultura. Na nossa cultura, não sei vocês, eu mesmo, a gente escolheu o nome para os nossos meninos por gosto. A gente fica, às vezes até vê livrinho, né, com o significado do nome depois que fica crente, né? A gente teve essa preocupação. O que significa Samuel? Pedido a Deus. Gabriel, enviado por Deus. Então esse aqui, eu quero esse nome, tá? Amém, pessoal? Bonito, a gente foi atrás para checar o significado. Mas na época, o nome era dado segundo as circunstâncias do nascimento, do parto. Por exemplo, você lembra do nascimento do Esaú e do Jacó? Eram irmãos gêmeos. Já era uma coisa estranha, porque a Bíblia diz que eles brigavam na barriga da mãe. A coisa começou cedo. Da barriga da mãe, os dois já arrebentavam já. Ele foi até falar com Deus, né? A mãe: olha, por que isso aqui, Senhor? Há 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão. E aí, na hora do parto, nasceu primeiro o Esaú. Mas quando nasceu a criança, tiraram a criança e percebeu que era toda peluda, cabeluda, tinha muito cabelo. E aí perguntaram: como é que vai chamar a Esaú? O que significa Esaú? Cabeludo. Por isso Esaú. Só que na hora que saiu o Esaú, já veio o Jacó agarrado a mão no calcanhar dele. Já. Imagina que parto doido, né? Tira o Esaú, aí já vem uma mãozinha assim, né? Já nasceu assim. Aí na hora que saiu ele assim: se esse aqui, como é que vai achar esse aqui? É Jacó. Aqui, Jacó. O que significa? Trapaceiro, enganador, enrolão. Então o nome era dado na hora. Lembra do Jabes? Já viu o Jabes na Bíblia? Que significa dores. Como o parto foi traumático, na hora que nasceu a mãe: como é que vai chamar Jabes? Assim que dava nome. Sério, pessoal, era assim. Agora vamos voltar para cá. José vai ter o seu primeiro filho. Isso vai nos mostrar como é que está a condição das redes de José. Como está o coração dele. Então, na hora que nasce o primeiro filho, José, como é que vai chamar? Ele diz: Manassés. O que significa Manassés? Deus me fez esquecer. Ele tinha coisa para esquecer, irmão? Ele precisava. Mas pastor, não dá, eu não consigo. Mas você não entendeu a frase. José não diz: eu esqueci. O José diz: Deus me fez. Deus me ajudou. Tem caso, irmão, se Deus não entrar no negócio, você não esquece não, você não perdoa. Tem coisa que se Deus não pôr a mão, você não consegue soltar o pescoço do irmão.
Tem gente que não pode fechar os olhos para orar. Pai, eu entro na tua presença, Jesus. Difícil, tem situação que é difícil. Tem cada história que você diz, meu Deus do céu. Isso tem coisa que a gente se coloca no lugar e diz, não sei se eu conseguiria. Humanamente falando, o próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nem perdoar. Nem vencer o passado. Como é que eu vou dizer? Quais coisas? Não posso ser hipócrita e reagir imitando Jesus. Que coisa, você está falando do quê? Eu esqueci isso. Mentira. Eu esqueci, irmão. Eu esqueci. Mas não passa na minha frente não, irmão. Vai que eu lembro, né? Não, tem que estar limpo mesmo, liberado mesmo. Não, é você e Deus. Eu não sou juiz de ninguém. Só Deus sabe o que as pessoas fazem, o que fazem, e conhece a motivação. Eu não vou julgar ninguém. Deus é que vê, Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele se acerte com Ele. E o José disse, Deus me fez esquecer. Deus me ajudou. Eu consegui virar essa parte da minha vida. Mas ele não teve só um. Ele teve dois, não foi? E depois do Manassés, aí o outro. Olha o 52. E o nome do segundo chamou Efraim. O que significa Efraim? Porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Bom, isso é muito forte. Sabe por quê? As pessoas querem inverter a ordem dos partos. Elas querem crescer sem perdoar. Elas querem prosperar sem esquecer e vencer o passado. Mas o Efraim só nasce depois do Manassés. Você só vai crescer se você liberar perdão. Se você, como Jesus, deixar na cruz algumas questões e reagir como o Senhor. Do que você está falando? Quais? Que coisas? Eu já deixei isso para trás. Não, mas te judiaram muito. Ah, mas isso já passou. Mas você vai deixar assim? Já deixei. Já deixei. Ah, mas você é um povo que crê em Jesus. Que acredita no Senhor. O Senhor é a minha justiça. Minha causa está na mão de Deus. Ele que se acerte com as pessoas que tiver que acertar. Eu não vou ficar orando escondido, Senhor, Senhor. Mas fulano tem que pagar. Não tem. Deus é que sabe. Deus é que trata com ele. Eu quero a minha vida liberada. Eu quero os caminhos abertos para mim. Eu quero liberar as pessoas, porque quando eu libero as pessoas, Deus me libera para crescer. Eu sou autorizado por Deus a prosperar. O Efraim, Deus me fez crescer, só nasce depois do Manassés. Deus me fez esquecer. Não tenta inverter. Hoje é dia de você começar a gerar esse filho chamado Manassés. Peça ajuda se for preciso, às vezes é. Deus me ajuda a esquecer, me ajuda a vencer, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar algumas pessoas, me ajuda a vencer algumas situações, me ajuda a passar por cima do que passou, deixar isso para trás, liberar isso na cruz, porque Deus, eu preciso crescer. Tem gente tentando crescer, tentando dar à luz o Efraim não vem se o Manassés não vier primeiro. Você entendeu? Quem entendeu, diga glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Melhor, fica de pé em nome de Jesus. Coloca a mão sobre ele, sobre a sua rede aí, sobre o seu coração. Vamos fazer uma oração aqui agora. Vamos gerar em nós esse Manassés em nome de Jesus. Isso, fecha os teus olhos onde você está.